Oi, pessoal, tudo bem? Na segunda parte do módulo sobre números primos, a gente vai recapitular um pouquinho sobre o conceito básico dos números primos. Bom, eles são números que apresentam apenas dois divisores, o número 1 e ele próprio. Então, eu aqui escrevi os números 2 a 10. E eu gostaria de construir com vocês o conceito de número primo, que a gente definiu na aula passada, como dividir um determinado número pelos primeiros números primos, que é o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Então, observem aqui comigo. O divisor, quais são os divisores de 2? É o próprio 1 e o próprio 2. Então, ele se caracteriza como um número primo. O número 3. Quais são os números que dividem o 3? O 1 e o próprio 3. Como ele tem dois divisores, ele também vai ser um número primo. O número 4, ele vai ser divisível por 1, por 2 e pelo próprio 4. Então, ele é chamado de número composto, porque ele apresenta mais de dois divisores. Então, pessoal, é o seguinte. O número 1, ele é um divisor universal, ou seja, ele divide qualquer número. Então, por isso que a gente consegue perceber que os divisores de 1, 3, 4 e 5, o número 1 vai estar presente em todos. Então, o número 5 também apresenta dois divisores, então ele também é um número primo. O número 6 apresenta mais divisores, o 1, o 2, o 3 e o próprio 6. Então, ele vai ser chamado de número composto. Então, essa é a classificação dele. O 7 vai ser 1 e o próprio 7. Eu vou chamar de número primo, vou só abreviar aqui. Os divisores de 8 é o 1, o 2, o 4 e o próprio 8. Então, eu vou chamar ele de número composto. Os divisores de 9 é o número 1, o 3 e o próprio 9. Então, ele vai ser chamado de número composto. Os divisores de 10 é o 1, o 2, o 5 e o próprio 10. Então, a gente consegue entender o seguinte, que o menor divisor de um número sempre vai ser 1 e o maior sempre vai ser ele próprio. Então, o número 10 é um número composto. Então, lá na página 384, nós vamos começar a trabalhar com a árvore de fatores, procedimento para determinar os fatores primos de um número. Então, a gente vai aprender um tipo de fatoração. O que é fatoração? É uma decomposição desse número através dos números primos. A árvore de fatores. Vamos descobrir os fatores primos, ou divisores primos de um número natural, revendo a árvore de fatores, que você estudou nas aulas de matemática do quinto ano. Considere o número 48. Escrevemos 48 como produto de dois outros números naturais diferentes de 1. Por exemplo, 6 vezes 8 é 48. Como o 6 e o 8 não são números primos, nós os escrevemos como produtos de dois fatores. Acompanhe o esquema na árvore de fatores. Então, eu vou ter o 48 e aqui o primeiro esquema, 6 vezes 8 é 48. Então, como o 6 e o 8 são números que não são primos, são números compostos, eu vou decompor eles mais uma vez. Portanto, o 6 pode também ser representado como 2 vezes 3, que é 6. E o 8, 2 vezes 4. Mas o 4 não é um número primo. Escrevendo-o como um produto de dois fatores primos, 4 é igual a 2 vezes 2. Então, foi substituído aqui na próxima, como a gente está vendo aqui. Ó. O 4 foi substituído por 2 vezes 2. Então, aqui apresenta a decomposição do 48 através de fatores primos. Observe que todos os fatores obtidos são números primos, o 2 e o 3. Repetindo as etapas, temos uma árvore completa de fatores primos. Então, olha o que foi feito. Foi demonstrado que o 48 é igual a 6 vezes 8, logo o 48 vai ser a decomposição do 6 e do 8, que são os dois produtos. O 6 vai ser representado como 2 vezes 3, como está aqui,
E o 8, primeiramente, ele foi representado como 2 vezes 4. Como 4 ele não é um número primo, ele foi mais uma vez decomposto e representado como 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, através da multiplicação de números primos, eu também obtenho o número 8. Há outras possibilidades. Então, olha só. Aqui, o primeiro exemplo, ele demonstrou através do 6 vezes 8. Aqui ele demonstrou através do 2 vezes 24, que também dá 48. Ou também do 48, que é igual a 4 vezes 12. Então, ele fez as mesmas representações, apenas usando produtos diferentes, né, multiplicações diferentes, e acompanhou as decomposições. Dessa forma, a decomposição do 48 em fatores primos é: bom, como a gente tem alguns fatores que se repetem, nós vamos representar eles na forma de potenciação. Então, 48 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. O 2 está sendo repetido 4 vezes por ele mesmo, por isso ele vai ser representado como, ficou pequenininho aqui, né? 48 vai ser igual a 2 elevado na quarta potência vezes 3. O 3 não precisa apresentar expoente, porque ele aparece sozinho ali, mas se você quiser colocar um expoente 1, tudo bem. Observe que a decomposição em fatores primos é única, só a ordem dos fatores que pode mudar. O que ele quer dizer com isso? Se você multiplicar o 48 da forma de 6 vezes 8 ou 4 vezes 12, a decomposição, o resultado final vai ser o mesmo. Pode ser que mude a ordem de algum fator, mas o final sempre é o mesmo. Então, agora eu vou fazer alguns exercícios lá da página 385. Número 1. Determine, por meio da árvore de fatores, os fatores primos de 70. Então, eu vou pensar aqui num número que multiplicado por outro que dá 70. Deixa eu pensar aqui. O 70, ele pode ser representado como 2 eu escrevi 3, perdão, 2 vezes 35. 2 vezes 35 é 70. O 2, ele já é um fator primo, então eu vou repetir ele. Então, eu vou ter 2 vezes. O 35, ele precisa ser decomposto em fatores primos. Então, eu vou pensar que números que eu posso multiplicar para obter 35. Eu obtenho 35 através da multiplicação entre o 5 e o 7. Então, o 35, ele vai ser decomposto entre o 5 e o 7. Então, a decomposição do 70 vai ser 70, vai ser igual a 2 vezes 5 vezes 7. A prova real pode ser 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 7, 70. Tudo certo. Agora, eu vou fazer a árvore de fatores do número 88. Então, vou pensar em um número que eu possa decompor o 88. Eu posso colocar, por exemplo, deixa eu pensar. Pode ser 2 vezes 44. Ou pode ser 8 vezes 11. Também pode ser. O 2 já é um número primo. Então, eu vou ter 88 igual a 2. E eu preciso transformar o 44 em produtos com números primos. Então, deixa eu pensar. Pode ser o 4 vezes o 11. Mas atenção aqui. O 4 é um número composto, então eu vou ter que retransformar esse 4. Portanto, 88 vai ser 2 vezes 2. O 4 é representado por 2 vezes 2 vezes 11. Então, olha só. Decompus o 4. Então, 88 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 11. Como eu faço a prova real, professor? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 11 é 88. Fechou certinho. 60. Como é que eu posso fazer o 60? Posso representar como 6 vezes 10. Agora, o 60, o 6 não é número primo, não está decomposto na forma de primos e nem o 10. Mas o 6 pode ser representado na forma de 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3 é 6. E o 10, ele pode ser representado na forma de 2 vezes 5. Posso arrumar isso aqui? Posso. Posso deixar dessa forma, eu posso fazer na forma crescente. 2 vezes 2 vezes 2, que não são duas vezes que ele aparece, né?
vezes 3 vezes 5. Qualquer forma está certa? Qualquer forma está certa, mas geralmente a gente coloca sempre da menor para maior. Podemos fazer até a representação na forma de potência, né, que eu acabei não colocando. Então, 60 pode ser representado como 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 3, 60. Fechou. 64. O 64 ele pode ser representado através de 8 vezes 8. Portanto, nem o 8 é uma representação de decomposição de fatores primos. Então, 64 pode ser representado como 2 vezes 4. Então, 2 vezes 4 é 8, vezes 2 vezes 4, que representa o 8 também. Só que o 4 ainda não é um fator primo, então eu preciso ainda decompor ele mais uma vez. Portanto, 64 vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 4 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é a representação aqui da decomposição do 4. Vocês estão observando que todos os fatores são iguais. Então, eu vou representar ele na forma de potência. Então, 64 é igual a 2, daí eu vou contar quantas vezes o 2 aparece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 elevado à sexta potência é igual a 64. Qualquer forma, seja ela através de fatores primos ou na forma de potência, as duas formas estão corretas. Letra E, o 80. O 80, ele pode ser representado na forma de... Deixa eu pensar. 4 vezes 20. Ou 8 vezes 10. Vou fazer 8 vezes 10, que é mais tranquilo. 8 vezes 10. 8 vezes 10 é 80. Então, 80, eu vou transformar o 8 em fatores primos. Então, é 2 vezes 2 vezes 2. Então, essa é a representação do 8. E o 5 não, o 10 eu vou representar entre o 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. 10 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 8 vezes 10, 80. Então, vou representar agora na forma de potenciação. O 2 aparece 4 vezes, então eu vou botar 2 elevado na quarta potência vezes 5. 130. Bom, deixa eu pensar. O 130 eu posso fazer através da multiplicação de 13 vezes 10. Ou pode ser 65 vezes 2, talvez. Então, 130 vai ser igual. O 13 é um número primo, então ele já está representado na forma prima. O 10 não. Então, o 10 vai ser através da representação de 2 vezes 5. Como nenhum dos fatores está sendo repetido em mais de uma vez, não tem necessidade de representar nada através de potência. A representação vai ficar só através dessa última linha aqui. Número 2. Determine os números cuja decomposição entre os fatores primos é. Então, aqui na número 2, eles já estão decompostos. A gente precisa encontrar quem é o número que representa. Então, deixa eu centralizar aqui a minha tela para mim fazer a letra A aqui no cantinho. Então, para fazer mais fácil, eu vou sugerir que vocês resolvam as potências primeiro. Então, 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Aí você substitui, A é igual a 16, vezes 3 ao cubo. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. 27, vezes o 5, que está aparecendo sozinho aqui, vou deixar ele sozinho. Fazendo essa multiplicação, 16 vezes 27 vezes 5, eu vou chegar ao número de 2.160. Então, eu acho mais fácil fazer dessa forma. Se você quiser fazer direto, não tem problema. A letra B. O B, o 2 já está sozinho, então não tem que representar, refazer a potenciação. O 3 também, mas o 5 eu vou ter que fazer. Então, 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é 125. Então, vezes 125. Então, eu multiplicando tudo isso, então, multiplicando 2 vezes 3 vezes 125, eu vou ter 750. Letra C.
O C eu vou ter, vou fazer aqui no cantinho, 2 ao cubo, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Pelo amor de Deus, nunca multipliquem a base e o expoente, tá bom? Prestem atenção na potenciação. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 igual a 9. Então, vou substituir aqui. 2 ao cubo é igual a 8, 3 ao quadrado é igual a 9. O 7, ele não tá na potenciação, então eu só vou repetir ele. Multiplicando todos esses bonitos, 8 vezes 9 vezes 7, eu vou ter 504. O número da letra D. Então, o 3 não está na representação de potência, eu só represento ele copiando. 11 ao quadrado é igual a 11 vezes 11, que é igual a 121. 121, então vai ficar 3 vezes 121, que vai ser igual a 363. Número 3. Escreva 3 números compostos que tenha entre seus fatores um número. Letra A, 17. Então, eu posso escrever, tem que escrever 3 números, né? Então, eu vou escrever o primeiro. Então, o primeiro pode ser 17 vezes 2 vezes 3. O segundo pode ser 5 vezes 11 vezes 17. E o terceiro pode ser 17 vezes 17 vezes 2. Então, vamos aqui resolver eles. Então, calculando aqui, 17 vezes 2 vezes 3 é igual a 102. 5 vezes 11 vezes 17 é igual a 935. 17 vezes 17 vezes 2 é igual a 578. Bom, eu escolhi números aleatórios, tá, pessoal? Então, se vocês escolherem outros, vai dar outros números, porque são apenas exemplos. Já para o meu 29, então eu vou escolher números primos. 29 vezes 2. 29 vezes 2 é igual a 58. Então, eu vou escrever mais 2 exemplos, né? 29 vezes 5 vezes 7 vezes 11. Então, isso aqui vai dar um número meio grande. 11.165. E o meu último exemplo aqui vai ser 5 vezes 11 vezes 13, 13 vezes 29, porque o que importa é ter o 29. Então, a gente vai ter o número. Então, vai dar 20.735. E por hoje a gente vai encerrar aqui, porque na próxima aula a gente vai trabalhar com outro tipo de decomposição de números primos. A tarefa da aula de hoje é o exercício 13.4 do tópico em casa, das páginas 391 e 392. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Até a próxima aula. Tchau!